está fazendo, acho que nunca houve dúvidas com relação ao que ele poderia apresentar, desde que em condições físicas, né? Havia muito receio com relação à parte física. Ele chegou um pouco acima do peso, também as lesões da temporada passada. Aliás, hoje ele se machucou, a gente não sabe ainda qual a gravidade dessa lesão. Mas um jogador que, obviamente, iria se destacar. Eu acho que existe uma situação aí que assim, inverte um pouco a mão, que é o seguinte: o absurdo não é o Corinthians brigar com esse elenco caro que tem, com o jogador mais caro do futebol brasileiro, com um reserva que, segundo o próprio dirigente do clube disse algum tempo atrás, custa 2 milhões mensais, com um atacante... Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando, você pode começar a apostar mesmo com esse R$1, depositou 40, vai ter 80 para apostar, e ainda é uma casa 100% regulamentada com as leis do governo. Como o Yuri Alberto, que no início do ano, quando você perguntava do interesse do Corinthians no Gabriel Barbosa, eu cheguei a dizer, bem, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, mas se ele oferecer alguém para o Flamengo, o interessante seria trocar pelo Yuri Alberto, que é mais jovem, está em má fase, mas é bom jogador. Fui xingado até a 5ª geração. Quem hoje não concordaria com uma troca dessas, né? O Yuri Alberto sempre foi um bom atacante e estava mal, a fase ruim dele, do time, e se recuperou naturalmente com o passar do tempo, com os reforços que colocaram ao seu redor jogadores melhores também. Foram quase 20 contratações. O absurdo era o Corinthians não estar nessa briga há mais tempo. E o Corinthians aproveitou muito bem o recorte da tabela, em que ele teve um grande desafio desses 5 jogos. O maior desafio, o Palmeiras, e ganhou do Palmeiras. E nos confrontos contra times da zona do rebaixamento, ele venceu também 2 fora, tá? Vitória e Cuiabá, e o Atlético em casa. Então, esse recorte com adversários diretos na luta contra o rebaixamento, que são times mais fracos do que os times do bloco de cima, obviamente, o Corinthians fez a sua missão, cumpriu bem o seu papel. Isso é um elogio, tá? E hoje venceu os reservas do Cruzeiro, acho que com uma partida de muitos altos e baixos, primeiro tempo avassalador, dava para golear o Cruzeiro. Que bagunça o time do Fernando Diniz, gente. Que insistência na famosa saidinha com o time de reservas, claramente sem conjunto, com jogadores que não têm tanta qualidade. O Gasolina tentando carregar a bola na frente da área até perder, depois ele deu um chilique ali. Uma coisa impressionante. E o detalhe, o Corinthians construiu essa vitória pressionando alto o time do Diniz, igualzinho a uma vitória lá do começo do campeonato, que foi por muito tempo a única do Corinthians, né, que merecia algum registro, sobre o Fluminense do Diniz, com bola roubada perto da área do adversário. Até o Germancano saía jogando, aquela coisa toda, falou-se muito sobre isso. O Diniz repete o erro. Então você quer que ele dê chutão? Não, ele tem que ter uma outra alternativa. Pressionado, não tem jogadores com conjunto e qualidade para sair jogando. Você tem que ter uma bola longa, tem que ter um atacante que consiga prender essa bola, brigar por essa bola. Tem que ter uma alternativa. Não dá para insistir em sair jogando com o goleiro, ele trocando passes, com o adversário em cima, com bons jogadores, como o Memphis e o Yuri Alberto, entre outros, pressionando e podendo roubar a bola a qualquer momento. E o Mateuzinho ainda perdeu um gol absurdo logo no começo da partida por conta da bola que o Gasolina perdeu. O gol perdido do Mateuzinho. Era só encher o pé ali, tentou colocar, acabou que a bola não entrou. Não lembro agora quem foi que tirou, que salvou aquele gol feito ali do Corinthians. Mas enfim, estava 0-0 ainda. E naturalmente fez os 2 gols e depois teve muita estabilidade. Calor, pode ser e tal, mas aí o Diniz conseguiu dar uma arrumada depois da parada para hidratação. O time do Cruzeiro melhorou, achou o seu gol como desvio, como também teve desvio no gol do Yuri. E aí o jogo ficou com alguns sustos que o Cruzeiro aplicou e grandes oportunidades que perdeu o Corinthians, Thales Magno perdendo chance e acabou vencendo por 2-1. Agora, acho que o Corinthians fez bem a sua missão nesse recorte, mas era para o Corinthians estar há mais tempo nessa briga, da parte de cima da tabela. O Corinthians tem um elenco caro, tem o mais caro atleta do futebol brasileiro, tem o mais caro reserva do futebol brasileiro, talvez, né? O Igor Coronado. Isso tem que se traduzir dentro de campo. Então agora acho que o Corinthians está cumprindo o seu papel e entregando à sua torcida aquilo que se espera dele, que é um time brigando por posições minimamente nobres na tabela. Né? O nono lugar não é tão nobre, mas pelo menos é uma posição que permite sonhar com uma Libertadores. São 5 vitórias seguidas, desde 2017 não vencia 5 jogos consecutivos, e repito, pegou esse recorte, que tinha um Palmeiras no meio, não só venceu o Palmeiras, mas venceu esses adversários diretos, e fora de casa, tanto Cuiabá quanto Vitória. Então são triunfos importantes, um momento muito bom do Corinthians na temporada, o melhor na temporada, mas a gente não pode ignorar. O Corinthians tem dívida, não tem dinheiro, mas tem jogadores caros, jogadores bons. Foram quase 20 contratações. Se o Vitória da Bahia fizesse as mesmas loucuras do Corinthians, talvez o Memphis Depay jogasse em Salvador, né? Como o Petkovic jogou lá uma vez, era do ex-Real Madrid. E, de repente, o Vitória estava brigando pela 9ª colocação. Essa é a questão que a gente não pode ignorar nessa hora, né? Os outros times que brigavam contra o rebaixamento lutam com as suas próprias condições. O Corinthians vai fazendo 1000 loucuras. E com esse time tem que fazer mais mesmo. É o que está fazendo agora. Mais do que obrigação. Inclusive do Depay.
Porque eu não vejo motivo, discordo de você com relação a elogiar, porque o cara não veio aqui brincar. Era só que faltava ele vir aqui brincar, custando 3 milhões de reais por mês. Ele tem que jogar. E ele está cumprindo seu papel. É isso que eu esperava dele e não poderia admitir uma outra coisa que não fosse dedicação. A não ser que nós encarássemos o Corinthians como um parque de diversões ou uma colônia de férias. Eu acho que é um clube de futebol sério, que tem jogadores importantes, tem uma torcida numerosa e tem que ser encarado dessa maneira. E ele está sendo profissional, mais do que obrigação. Outros não são. Tem outros que ficam arrumando problema e tal, em vários clubes por aí. Não tem sido o caso dele. Tem vestido a camisa, honrado, como tem que ser. Eu não esperava outra coisa do Memphis Depay. A grande questão dele é física. Vejamos agora essa contusão. Qual é? Mas ele está suspenso do próximo jogo, tomou um amarelinho. Então ele não joga a próxima partida contra o Vasco da Gama. Pode ser que isso até dê a ele o tempo necessário para uma eventual recuperação dessa contusão de hoje e possa reaparecer nos últimos jogos, quando o Corinthians vai buscar uma vaga na Copa Libertadores, que pode ser uma salvação para um ano terrível em que o rebaixamento realmente ameaçou. E todas aquelas críticas que foram feitas, isso não tem que ficar aqui voltando. A gente criticou, claro, tem que criticar o time como esse, do Corinthians. Cara, na zona do rebaixamento ia falar o quê? Ia falar que legal, que bacana, lutando contra o rebaixamento. Foi eliminado dos 2 mata-mata que disputavam e brigava para não cair. Agora merece ser elogiado, mas eu não vejo mais do que a obrigação do Ramon Dias, seu filho Emiliano e esses jogadores. É isso que eles têm que tragar para o Corinthians. Menos do que isso seria um absurdo. Era um absurdo. Agora está mais compatível. Vamos colar aqui. Vamos lá, então. Diniz, boa tarde. Queria te perguntar o seguinte, dá para dizer que até depois de um início meio complicado, vamos colocar assim, o Cruzeiro teve oportunidade para empatar, você também teve oportunidade para dar minutagem a alguns atletas, pensando no sábado, e aí agora é aquele negócio. Resolveu o brasileiro e é esse foco total, nesse sonho do título, né? Você vê a torcida aí cantando, vibrando, aplaudindo vocês, indo para a porta toque, fazendo aerozeiro. É uma energia diferente, né, Diniz? Primeiramente, boa tarde. De fato, a gente vai passar uma página, virar a página do brasileiro, do jogo do Corinthians. Mas antes, às vezes eu falar do jogo, a sua pergunta, assim, o começo foi... O comecinho foi até bom. Aí, os primeiros minutos, a gente tinha um domínio, o jogo estava fluindo, a gente tomou lá e logo depois a gente tomou 2 gols em sequência. E aí a gente ficou um pouco vacilante, depois entrou no jogo, fez o primeiro gol, voltou para o segundo tempo, já teve chance de empatar o jogo e fez uma partida equilibrada. De fato, se viu para dar minutagem para os jogadores, mas, obviamente, a partida de hoje ela tem tudo a ver com a escalação, com a final da Sul-Americana. Então, acho que o planejamento ele foi correto, como foi correto para o Lanús. E a gente agora, o foco é imenso, total, não tem uma outra coisa que passa na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão. Boa tarde, Diniz. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. O Cruzeiro teve apenas 8 finalizações na partida, 2 no gol. Isso é uma prova de que o Cruzeiro ainda não tem um elenco, tem um time, mas não tem um elenco. E também com relação ao estilo de jogo que você... Vou responder a sua pergunta com bastante educação. Quantas finalizações teve contra o Criciúma? Vai recalcular a rota, vou mudar o estilo de jogo de um jogo para outro. Não tem sentido, né? Foi jogo com o time todo modificado, contra um time que foi a 5ª vitória do Corinthians. Você sabe como é difícil jogar aqui na Arena. Uma pergunta pro seu colega, assim, tem muito mais a ver com o jogo do que a sua pergunta. Mas eu vou responder, não tem por que recalcular a rota. Recalcular a rota porque o time finalizou pouco hoje. Nós finalizamos 26 contra o Criciúma. 14 no gol. Jogou antes deles. Então não tem por que recalcular a rota nesse sentido. Se um dia tiver que recalcular a rota, você pode ter certeza que eu vou recalcular, mas não de acordo com o sabor assim, de perguntas como essa que você fez. Tem que continuar finalizando. Você já fez sua pergunta, não estamos debatendo, você já fez sua pergunta. Ô, Diniz, talvez a maioria do que tenha que ter trabalhado já foi durante todo esse período, faltando aí quinta, sexta e algumas horas do sábado. O que dá para fazer para o Cruzeiro voltar de Assunção com esse título da Copa Sul-Americana? Olha só, eu acho que a gente está fazendo tudo que a gente pode, sabe? O planejamento para a final
dado assim, nosso jogo contra o Criciúma, que depois veio a data FIFA, não foi assim o melhor dos mundos. Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição.